capítulo 1, versículo, já falo. O que nós vamos entendemos? Primeira coisa, o Jó vivia quando, irmãos? Há milhares de anos atrás. Amém? Ele não tinha Jesus na cruz, nem morto, nem ressuscitado. Ele não tinha entendimento, ele não tinha compreensão, ele não tinha o que nós temos hoje. Amém? Mas na revelação que ele tinha anteriormente, alguns estudiosos dizem, né, que ele viveu mais ou menos na época do Abraão ou até antes. A gente não sabe muito bem, né? Então a gente não pode bater um martelo no que Deus não bateu, não é verdade? Tem muita coisa que está aberta na Bíblia, isso aqui. Mas enfim, existiu essa história, né? E ali você sabe que houve tragédia, ele perdeu tudo. Mas, que até o versículo que eu coloquei, que é o versículo 22. Jó, 1, versículo 22, fala assim: em tudo isto o quê? O que eu já resumi, né? Está do 22 para trás. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E é legal, né, moço, que depois você vai ver todo o livro de Jó, no final ele terminou o quê? Melhor, mais humilde, mais íntimo e mais próspero. Não é verdade? Mas ali na compreensão que ele tinha naquele momento, que a gente sabe, né? A luta espiritual, que foi o diabo que tocou nele, na família, a gente sabe tudo isso, né? Mas no entendimento que ele tinha, a palavra fala, né? Ele não pecou e nem atribuiu a Deus falta algum. Como eu falei, né? Quantos irmãos aí que alguns domingos não vejo na igreja mais? Ai, desculpa, eu trabalho. Mas não tem culto de noite e de tarde aqui na igreja? Ou você acha que a gente bota horário para brincar? Se vira e vem buscar a Deus, não é verdade? Ah, mas é que eu estou triste. Mas o que a pessoa está triste? Porque falta o quê? A força do Senhor. Você quer alguém, irmãos, mais pior, eu sei que não tem essa palavra, tá? Do que o Jó? Irmãos, o Jó perdeu num dia todas as riquezas, todos os animais, todas as coisas materiais. Ele perdeu num momento tudo que ele tinha, e pior, depois perdeu de uma vez todos os filhos. A única coisa que ficou ali, né, amor, na vida dele, que depois ele vai perder, inclusive, vai ser a saúde. Aí no capítulo 2 você vê que ele vai ficar na saúde. Né? A única coisa que o capeta não levou embora foi a secretária dele, né? Ou a mulher de Jó, como você queira falar, né? Quer dizer, quer alguém mais revoltado do que ele, irmãos? Você quer alguém que abre mão de tudo? Que perde o ânimo? Que perde a força? Você quer alguém mais revoltado de abandonar Deus do que o Jó? Você quer alguém mais irado com Deus do que Jó? Você quer alguém mais, como eu falei, né? Capaz de apontar o dedo para Deus e dizer: o Senhor me recompensa assim do que o Jó? Você sabe que o próprio Deus falou o quê? Que não tinha ninguém na terra como ele. Amém? Mas é isso que nós vimos na Bíblia, irmãos? Não. O resumo é no 22. Depois, você pode ler isso depois, né? Mas fala assim, ó, em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Nada. Ele pecou, né? E nem atribuiu a Deus. Então, por isso que eu falei, né? A gente não pode atribuir a Deus. Ah, mas eu perdi a força. Busca quem pode te fortalecer. Né? Quem tinha razão para estar revoltado era Jó. Quem tinha razão para não buscar mais era Jó. Quem tínhamos, sinceramente, mais problema que todo mundo nessa igreja aqui era Jó. E eu volto a falar, irmãos, ele não tinha Bíblia, irmãos. Ele não tinha a nova aliança como você tem, ele não tinha o novo nascimento como você tem, ele não tinha o batismo. Irmão, espiritualmente falando, você está melhor do que Jó, em condições. Então, na tua revelação hoje, na minha, que é maior, quando Deus olhar para nós, ok? Aí tem que ver o quê? Nós não vamos pecar e nem atribuir a Deus
falta alguma. Amém? Ah, mas eu não sei todas as respostas. Mas uma coisa eu sei, que Deus é bom, que Deus é fiel e que nele não há mudança nem sombra de variação nenhuma. Amém? Então ali nós vamos agora para Romanos, que é um versículo bem conhecido, irmãos. Só que ele tem duas interpretações para nós hoje. Romanos 8. Romanos é fácil de achar, né? Romanos 8, versículo de número 28. Bem conhecido, que fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Então, primeira coisa, irmãos, se ali fala, né, que vai para aquele que ama a Deus. Então, pastor, para aquele que não ama a Deus, tudo contribui para o seu bem? Não. Amém? Você vê que a palavra não está falando que só coisas, digamos, né, boas. Mas a palavra falou o quê? Que até o que é mal, aparentemente, né, contribui para o bem. Quer dizer, alguma coisa ali vai ter. Mas é o quê? Para todo mundo? Não, é para aquele que teme ou que ama a Deus. Então, numa calamidade como essa que nós estamos vivendo, não é para todo mundo que vai contribuir o bem, para o bem. Então, a primeira coisa, irmãos, aquela pessoa que é encontrada sem amar a Deus, não é verdade? Aquela pessoa que é encontrada sem amar a Deus, que lá Jesus fala da casa na rocha e na casa da areia, né? A mesma tempestade alcançou os dois, mas uma caiu e a outra não caiu. Lá é o símbolo de quem obedece a Deus, casa da rocha, e de quem não obedece a Deus. Então, para aquele que não ama a Deus, irmãos, não contribui para o bem, não. Daí é normal aquele que não ama a Deus falar besteira, porque ele não ama a Deus. Né? É normal para aquele que não ama a Deus atribuir a Deus, se é que acredita que há um Deus, né, falta. É normal aquele que não ama a Deus, o que, irmãos? Pecar. Né? Aí, como eu falava semana passada, peca, né, culpando a Deus, se é que acredita nele, né? Peca xingando os outros, acusando, apontando o dedo, não é verdade? Peca, às vezes, contra a si mesmo, muitos querem até tirar sua própria vida, achando que vão acabar com o sofrimento. Ali não acabar, vai eternizar o sofrimento, né? Quem morre sem Deus vai viver sem Deus na eternidade. Então, essas pessoas que não amam a Deus, não vai contribuir para elas. Elas estão o quê? Estão no sofrimento. Por isso que a nossa parte também, né, além de ajudar, é o quê? É levar elas o quê? A conhecer a Deus. Porque se ela não ama a Deus, tudo de ruim que acontece não contribui para o bem dela. Muito menos, né? Ela vai amar a Deus. Mas então aquele que ama a Deus, pastor, ali fala que tudo vai contribuir juntamente. Pastor, tudo. Ali fala que tudo contribui. Ou tem algumas traduções, né? Todas as coisas cooperam. É a mesma coisa, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Daquele que é chamado segundo o seu decreto, né? Porque nós já lemos ali de ser um filho de Deus. Pastor, mas como é que eu vou ver o bem em todas essas coisas? Não sei. Né? Mas a palavra fala que ali haverá um bem. Não é verdade? Pastor, mas como é que eu vou falar para aquela pessoa que às vezes perdeu um familiar? Como eu falei, aquela que não ama a Deus, não tem o que você falar para ela. Ela não ama a Deus. Ela vai pecar, vai blasfemar. Ela é pecadora e pecador peca. Né? Mas agora aquele que ama a Deus, não sei. Eu não tenho todas as respostas. Não é verdade? Como na pandemia, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas perderam familiares. Né? Como é que a perda de um familiar vai ser bom? Não é bom. Nunca Deus vai dizer que a morte, tanto que eu já preguei aqui para você que em Coríntios 15, a morte é chamada de inimiga. Deus não criou a morte, não é verdade?
A morte é consequência do pecado. E um dia Deus vai tirar tudo isso, mas, na verdade, então não é ficar curtindo o sofrimento, não é não ter sentimento, na verdade, engole o choro e não chore. Deixa a pessoa chorar, na verdade, mas depois ela vai ver, Deus, eu não entendo, como o Jó também não entendia talvez tudo, né? Só que hoje nós somos uma condição melhor que ele. Eu não entendo, mas uma coisa eu quero fazer, é não pecar contra Deus, é não atribuir a Deus o que falta alguma. Ou seja, né? Jamais, se há uma falta, não está em Deus. Né? Então, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, decreto de ser filho de Deus através de Jesus. Né? Então, aquele que não ama a Deus, ele vai blasfemar, vai xingar, vai fazer a sujeira, porque ele é sujo. Né? Mas aquele que ama a Deus, ele está numa postura diferente. Né? Não de agradecer, como eu falava, pastor, não vou agradecer pelo problema, não, né? Mas eu vou agradecer a Deus pela presença dele. Não vou deixar de orar, não vou deixar de ler a Bíblia, não vou vir menos na igreja, não vou buscar menos a Deus. Pelo contrário, agora é como Jesus lá em Lucas 24, né? A palavra fala que quando ele estava em angústia, ele o quê? Orava cada vez mais. Não orava cada vez menos. Ele orava cada vez mais. Nós estamos falando do Senhor Jesus naquele momento ali de angústia por causa da gente que estava passando, né? Mas ele orava cada vez mais. Então, quer dizer, se envolver cada vez mais, é fazer mais, é buscar mais. E eu talvez não tenha todas as respostas, né? Talvez muita coisa só na glória que eu vou entender. Mas uma coisa eu sei, né? Que Deus, ele cuida de mim. E aqui Jesus vai ensinar isso para nós, irmãos. Algumas lições aqui, bem fácil de achar. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. É fácil de achar, não? Você estava ali em Romanos, volta para trás aí. Mateus capítulo 6. Então, como eu falava semana passada, né? Na hora de revolta, de se xingar, depois que passar tudo isso, a gente vai dar nome aos bois, amém? Porque nem tudo é mudança climática, não. Tem muita falha dos homens, muita coisa que não é prevenido, na verdade, mas depois que passar, a gente bota a mão aí na ferida e dá nome aos bois, amém? Enquanto isso, o mais importante é ajudar o ser humano. Mateus 6. Aqui Jesus vai falar, irmãos, algumas lições para nós buscar aprender, né, com o pessoal de antigamente, mas também é para nós, claro. Mateus 6. É bastante leitura, então eu vou dar mais ou menos uma lida meio que junto esse versículo, depois eu vou parando. Mateus 6, 19. Ele fala assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Então, você vemos que, de acordo com a natureza do tesouro, é a natureza do que pode acontecer com ele. Se é algo natural, o que é natural pode o quê? Enferrujar, né? O que é natural pode alguém levar embora, alguém pode roubar, vai perdendo, né, irmãos, ali o exemplo da tua aliança, na verdade, quando você não manda polir ela, passou, parece que ela fica nova, na verdade, porque você, até isso vai desgastando, na verdade. Então, tudo que é natural vai perdendo valor. Sempre dou aqui o exemplo, né? Por exemplo, você pega 100 reais hoje, né? Os 100 reais, 100, talvez, claro, a nota talvez muda a aparência, né? Mas o valor nominal é 100 reais. 100 reais hoje, você compra a mesma coisa que você comprava com aqueles 100 reais, né? Há 10 anos atrás? Na verdade, o valor nominal é 100 reais, amém? O valor nominal é 100 reais, mas você não compra, na verdade? O real foi feito em 94, né?
Quer dizer, e vai voltando para trás. Ih, pastor, na verdade, meu Deus, pastor, um tempão lá atrás, R$100 a gente fazia um rancho. Hoje R$100 dá para quê? É o mesmo R$100, na verdade, o valor nominal. Mas e aí? Na verdade? Ih, pastor, perdeu o valor. Mesma coisa, 1 milhão, né? Se você tivesse R$1 milhão há 20 anos atrás, ele tem o mesmo valor de compra hoje? Não, né? É 1 milhão, tá lá, 1, 0, 0, 0, né? Tá lá. Mas ele tem o mesmo valor? Não. Hoje a pessoa que tem 1 milhão é milionária. Mas o poder de compra é bem menos. Bom, qualquer casa, mais ou menos, você vai ver, né? Já tá os olhos da cara. Não é verdade? Então, pode ver. E daqui, não sei como é que vai ser o futuro, né? E daqui a 10 anos, moço, 2034, não é verdade? Daqui a 10 anos, 2034, será que, não sei como é que vai estar, né? Mas digamos, né? R$100 vai ter o mesmo valor que hoje, moço? Não vai, então tudo perde o valor, irmãos. Então Jesus falou assim, ó, você não pode colocar o teu coração nessas coisas materiais, porque tudo que é material vai gastar, vai perder o valor, vai se perder, você nunca vai estar satisfeito. Olha aqui, pastor, comprei o melhor carro. Beleza, hoje ele é um carro zero, mas daqui a 20 anos não é um carro mais zero. Não é verdade? Não é. Olha aqui, pastor, comprei um carrão zero, ok? Mas daqui a 30 anos não é mais um carro zero. Vai ser um carro bom, talvez, se bem cuidado, né? Mas vai ter que fazer uma manutenção, não é? Não é um carro, quer dizer, perdeu o valor, tudo perde o valor. Você sempre fala, né? Você vai lá, pastor, inaugurei a minha casa nova. Amém, glória a Deus, abençoe, né? Mas daqui a 10 anos, ih, pastor, já tem que fazer uma coisinha aqui, tem que ajeitar, não é verdade, irmãos? Vai gastando, vai quebrando, as coisas vão. Então, a pessoa que bota o coração nisso, Jesus falou, ela nunca vai estar realizada, porque as coisas perdem o valor, e está amarrado, né? Mas os ladrões levam embora, as coisas enferrujam, olha, mas você quer juntar tesouro no céu. Lá, os do céu, esse nunca vai tirar de você. Não tem quem tome de você. E aí ele fala no 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O ser humano, eu já preguei aqui, irmãos, ele serve a um senhor a outro. Ele é muito pequeno. Ele só pode amar um Deus, entre aspas, né, de cada vez. Jesus falou, o teu coração, aonde ele está, aí vai estar o quê? O teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Ah, meus filhos são tudo para mim, então ali vai estar o teu tesouro neles. É errado, pastor? É. Ah, o meu trabalho é tudo para mim. Tá errado, pastor? Tá. Ah, é a minha casa, a minha família. Tá. Nós vamos ver que onde está o tesouro, ali vai estar o nosso coração. Então, se está nas coisas materiais, volto a falar, não estou justificando, não, né? Mas se está no material, eu vou o quê? Eu vou reagir de acordo com aquilo ali. Não é verdade? Às vezes tem irmão aí, né, que claro, também não precisa soldar a porta quando entra, né? Deixa de ser ignorante. Vai ver tem irmão, bate a porta do carro! Tá, claro, também não vai quem entrar, não precisa soldar a porta, tá? Você não está indo para Marte num foguete que tem que estar tudo bem fechadinho, né? Mas às vezes tem um que às vezes briga por causa daquilo ali, né? Exagera muitas vezes, não é verdade? É coisa supérflua, não é verdade? Que, claro, quem vai entrar também tem que tomar cuidado, né? Mas tem que vigiar. Às vezes a pessoa vai colocar o coração e é ali que está, né? Onde o capeta ele vai tocar. Ah, o meu coração. Ah, a minha esposa é tudo. O meu esposo é tudo para a minha vida. E se o dia que faltar, como faltou para Jó, você vai fazer o quê? Não é verdade? Ninguém é eterno. Vai chegar uma hora que um ou outro vai morrer. O que a gente pode fazer, moço? Ah, os meus filhos são tudo para mim. Aí cresce em casa, vai embora, aí o irmão entra em depressão. Irmão, deixa de ser egoísta. Por quê? Tu morou para sempre na casa do teu pai e da tua mãe? A palavra não fala? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe,
se unirá à sua mulher e serão ambos o que é uma só carne. O deixar não é ignorar, abandonar, né? O deixar não é virar a cara, mas não é verdade? Aí cresce, não, deixa de ser egoísta. Tu deixou a tua casa um dia para fazer a tua família. Agora é hora o quê? Dos teus filhos. Daqui a pouco aparecem os netinhos, aí já, né? Diz que vô e vó é pai e mãe duas vezes, né? Amém? Aí, mas a pessoa se entra numa depressão, num azedume, e meu Deus, nada tá bom. Não, vamos crescer. Vamos tirar o coração disso aí. A vida é assim. Você deixou a casa do teu pai e da tua mãe. Teus filhos vão deixar a casa deles vivente. Não é verdade? A vida é assim. Não é verdade? Hoje é dia das mães. Quantas pessoas que às vezes são revoltadas, né? Mas, irmão, Deus não tem culpa se você tem uma mãe que não, me perdoe falar, que não prestou. Mas agora você conhece a Jesus. Tem que ter o coração limpo. Se ela estiver morta, não tem o que fazer, né? Mas se ela estiver viva, procura agora amar e cuidar com o amor que você não recebeu. Por quê? Porque agora você tem um amor muito maior que o de mãe, que é o amor de Deus. Quem sabe você não vai levar ela a Jesus. Ela te trouxe no mundo e você vai levar ela para o melhor mundo um dia que é o eterno. Amém? Não, pastor, eu tenho a minha mãe viva. Não adianta ela levar flor, beijar, cheirar, chorar o caixão depois que morreu. Depois que morrer é matéria. Vai virar pó, porque do pó venho e do pó torna. Mas as coisas boas que fez enquanto podia, né? O abraço, o beijo, o carinho, o bem que conseguiu fazer enquanto a mãe estava viva, não é verdade? A mãe, o pai, seja quem for, amém? Claro que eu vou ter tristeza por quem partiu, mas eu nunca vou ter a consciência pesada pelo que eu não fiz. Ah, tu não tá chorando? Não, claro que eu tô triste, mas eu sempre fiz o bem enquanto eu pude fazer, amém? Mas aonde está o teu coração, ali vai estar o teu o quê? Onde está o teu tesouro, ali vai estar o quê? O teu coração. Então Jesus fala assim, ó, nunca coloque o teu coração em nada que não seja em Deus. Depois eu vou falar aqui, né? Agora vai começar a falar aqui no 22, olha. A candeia, a lâmpada, né? A lâmpada, a candeia, seria hoje o farol, né? A candeia do corpo são os olhos. De maneira que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então Jesus fala assim, ó, é a forma de você olhar as coisas, como eu falei, né? Posso olhar para isso com revolta, posso olhar para esse momento com tristeza, parar de buscar Deus, parar de vir na igreja, não estou nem quando vai tomar Santa Ceia hoje, não é verdade? Posso olhar o mal, posso olhar a desgraça, posso pecar, posso atribuir a Deus falta, não é verdade? Ou eu posso olhar diferente. Não, eu vou olhar com olhos bons. Eu não entendo tudo, eu não tenho todas as respostas, eu não sei tudo o que se passa, só quem é onisciente é Deus, eu sou limitado, mas na pouquinha luz que eu tenho, eu vou olhar o quê? Com olhos bons. Eu não sei o porquê de tudo, mas eu sei que Deus, ele é bom. Eu vou olhar com olhos bons, eu vou ajudar as pessoas, igual Paulo e Silas lá em Atos 16, né? Eles estavam na cadeia e a palavra fala o quê? Que perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o quê? Ouviam. Lá tinha gente presa, né? Merecedora, sim, né? A lei dos homens é para ser cumprida também, se não é, tem que, enfim, né? Mas tinha gente lá, talvez tivesse gente inocente também, talvez tivesse, sei que dois tinha, né? Que era Paulo e Silas. Se tinha mais gente inocente, eu não sei. Mas que tinha muita gente culpada, eu tenho certeza. Mas o quê? Ali foi até o momento de levar aquele povo a Deus. Por causa do quê?
Estava louvando a Deus. Se estivesse murmurando, ó vida, ó céu, ó azar. Deus é assim que o Senhor me paga, né? Deus é assim. Não, eles oravam a Deus, amém? Eles não pediam um terremoto. Nem sempre Deus fez um terremoto e abriu as cadeias dos apóstolos. É só ler a Bíblia, né? Mas ali, ele estava orando e cantando a Deus. Então nós temos que ter esses olhos bons, volto a falar. Não é dar risada, igual falava, né? O palhaço, esses dias lá, ouvindo o rádio, né? Você deu perturbado. A gente se metido a filósofo, coach, que não tem nada para dar para mim, né? Dando risada. Aí se enxergar, não vai dar risada, na verdade, irmãos? A pessoa está ali, perdeu tudo, a pessoa está ali molhada. Olha o lado bom. Que lado bom, na verdade? Mas, entendeu? Mas é respeitar, claro. Mas o que? Sempre procurar até nisso, depois que passa tudo, o que? Deixar uma palavra de fé, de fidelidade, uma palavra de reconstrução. Agora, se meus olhos forem maus, vai acontecer o que, irmãos? Ali fala, né? As minhas trevas serão muito grandes. Eu vou contaminar outras pessoas por pior. Eu vou fazer outros murmurar, na verdade. Eu vou fazer outros caírem. Ou eu posso ter os olhos bons, igual o Caleb lá em Josué 14, né? Ele estava com 85 anos quando entrou em Canaã. Ele passou pelo deserto por culpa dele? Não. Foi por culpa dos outros. Ele era um dos murmuradores? Não. Os outros eram. Mas Deus não conservou ele em vida para que ele pudesse ver a bênção? Com certeza. Amém? Os olhos dele estavam bons. Sempre olhando o que para o Senhor. Já tem muita notícia ruim. Já tem muita gente do capeta. Não precisa do crente para a rede social lavar roupa suja e botar besteira. Né? Então, os olhos bons. Deus, eu quero que seja uma bênção, eu quero enxergar, eu quero, né, abençoar. E aí, pastor? E aí, para nós terminar aqui, claro, estou correndo um pouquinho no nosso horário. Aí, versículo 24 fala assim, ó. Ninguém, aqui fala o que, irmãos? Ninguém, amém? Então, não te acha porque tu também está incluído nesse ninguém, tá? E eu também, amém? Então, não te acha que tu seja exceção, não, tá? Porque você também está incluído nesse ninguém e eu também. Ninguém, então se é ninguém, é ninguém. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, lembra que eu já falava, né? Já pregava sobre isso? Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Como eu já pregava, né? O homem é senhor, não, o homem é servo na mão de Deus ou escravo na mão do diabo. Só tem dois caminhos. Eu prefiro Deus. Aí Jesus falou o quê? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui, irmãos, é riqueza, o materialismo, né? A busca desenfreada pelas coisas naturais. Você inverter a ordem, não é verdade? Aquilo que é material, então, assim, ó, não dá para você servir a Deus e ser ganancioso. Não dá para você servir a Deus, né, e ser cobiçoso. Não dá para você servir a Deus. Você vai agradar um, pode desagradar o quê? Que nem eu falava, né? Não sei o quê. Não consigo de manhã, não sei o que lá. Tá, mas não tem culto de tarde? Vem à tarde. Mas não tem culto de noite? Vem de noite. Por que perder Santa Ceia para ficar em casa dormindo? Ou, né? Não, pastor, estou numa mal aqui, tá? Você está talvez num lugar de risco, numa dificuldade, a gente compreende, amém? Na verdade, a gente compreende. Mas e quem não está? Dá um jeito, né? Pega um Uber, pega um jumento. Já falei, compra uma bicicleta. Né? Dá um jeito, mas não pode perder o quê? De se dedicar a Deus. Não fui na igreja porque não tinha água para tomar banho. Tá, mas se você ficar uma semana sem tomar banho, você não vai para o trabalho? Irmãos, a maioria de nós aqui tomou banho de canequinha e não morreu. A maioria de nós aqui, irmãos, usou patente e não morreu. A maioria de nós aqui, irmãos, se criou ou viveu a maior parte da vida sem luz elétrica, sem água encanada e não morreu. Amém? E alguns que são, com respeitar, mais velhos que eu, viveram mais ainda. Eu lembro que a mãe falava, né?
Eu tinha que sair com o lampião, né? Aí tinha que sempre, na hora de sair, limpar o teu rostinho e ficava os picomandos do lampião. Não é verdade? A maioria aqui usou fralda de pano e não morreu. Amém? A maioria aqui, de nós, né, tinha que esperar a carta chegar no destinatário. Não tinha. Aí essa vida boa, que bom, né? Hoje tem e-mail, modernidade, máquina de lavar, máquina de secar, máquina, e tem tudo quanto é coisa boa. Glória a Deus pela descarga, pelo chuveiro quente. Não estou murmurando, estou agradecendo a Deus e sendo grato. Mas isso não pode o quê? Determinar o quê? A minha comunhão com Deus. Toma banho frio. E na igreja, você vai trabalhar no frio. Não é verdade? Já passa durante 48 horas, né? Daí você toma banho só a cada 2 dias. Não, passei das 48 horas e não venceu. E venceu. Então você tem que reclamar no pouco. Se é 18, 48 horas, né? É 48 horas. Deixa eu ver aqui. 8 horas. Então, só terça-feira agora. Dá um jeito! Glória a Deus pelas humanidades, mas não pode deixar nós mole, bobo, molenga, acomodado, marmanjão, mal acostumado. Tem que ir e buscar. Deus, agora, mesmo com luta, eu vou buscar. Amém? E vem na igreja, irmão. E vai trabalhar. Faça o que tiver que fazer. Amém? Não fica amordaçado nisso aí. Tem gente que se ficar um dia sem internet, quase entra em depressão. Não é verdade? Havia uma vida antes da internet. Mais difícil, sim, mas havia. Amém? Muitos aqui pegaram a internet de escada. Meu pai amado. Também, né? Isso que eu não sou tão velho assim, né? Não é? Eu vou fazer 40 anos em dezembro aí, sim. Mas uns aqui já são bem mais. Eu respeito essas pessoas. Você olha para uma pessoa velha, tem que respeitar, ela tem história. Talvez não muito bonita, porque ela não tinha Jesus, né? Mas você tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar quem veio antes de nós. Amém? E, sinceramente, não era um bando de frouxo como a nossa geração de hoje é. Não é verdade? Bando de frouxo, por quê? Porque as modernidades o que fizeram que a pessoa ficava o quê? Mal acostumada. Tem gente que nem sabe o que é patente, né? Mas, meu Deus, pastor, nesses dias sem água aí, bota lá e não dá descarga. Ah, pois é, né? Então não pode deixar nós ficar mole, amém? Mas olha quando é que essa palavra foi dada, moço. Há milhares de anos atrás. Então você vê que não podemos colocar na época, porque naquela época já tinha coisa o quê? Que enchia os olhos das pessoas, amém? Então o problema não é a modernidade, é tirar o coração de Deus, é ficar mole, é ficar flor. Desde quando eu não tinha carro, vinha debaixo de chuva na igreja. Aí hoje deu um problema na bateria, a gasolina tá cara, não vou na igreja, não dá para ir. Mas tu vinha a pé antigamente. Compra a bicicleta. Né? Por que agora não pode vir? Pode ou não pode? Mas não dá, porque não sei o quê. Mas vem a pé, não vai morrer se caminhar um pouquinho. Caminha. É até bom para a saúde. Entendeu? Então, isso é errado, mas não é as modernidades. Glória, desfrutamos delas. Mas não pode o quê? Nos deixar mal acostumados. E se vê que Jesus falou isso antigamente. Tinha o que antigamente? Basicamente nada que nós temos, né? Mas naquilo que tinha naquele mundo, as pessoas falavam o quê? Enfeitiçados. Amém? Olha que coisa, né? Então, o ser humano em si. Aí vamos lá, que senão... Ô Jesus amado. Então, estamos aqui aprendendo. O que mais? 25. Olha só, 25. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos aqui ansiosos, tá? Ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Amém?
Deus fala assim, ó, mais importante do que o homem come, ou do que o homem está vestindo, é o homem. O homem que digo no sentido geral, né? É o ser humano. Mais importante do que aquilo que ele come, o que ele veste. É o ser humano que é mais importante. Amém? A comida vai alimentar o corpo. A veste vai tapar a nudez. Né? Glória a Deus. Mas o homem, o ser humano, é importante. Amém? Por isso que eu falei, a gente vai ajudar, como falar, né? Olhar, se, né? Não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, vai ajudar, vai dar valor à pessoa. Né? Então, aqui Jesus fala sobre isso, sobre não andar ansioso, não é verdade? Glória a Deus que nós podemos comer bem, podemos vestir bem, mas Jesus fala, mas o seu valor não é isso. O seu valor não é a marca da roupa que você usa. O seu valor não é quantas vezes no mês você come picanha. Prometeram para nós e não veio até agora, né? Já viu, né? Cerveja dispenso, dá Guaraná para mim. Café. Né? Deixa quieto aí. É que não tem como não tocar nessa zona. Deixa quieto. Ai, esse mal eu não carrego. Mas, né, ou seja, é mais importante do que, não, olha o bairro que eu moro, como eu falava, né? A gente às vezes acusa também, olha onde essa gente constrói e não sei o quê. Ok, com certeza tem muita gente que constrói no lugar errado, invade, né? Eu não estou aqui para julgar eles, tá? Ou, não cabe a mim. Mas e os que moram em lugares bons, onde a água nunca chegou e chegou? Não é verdade, Lance? Gente de luxo muitas vezes. A diferença da moça é que quem tem dinheiro reconstrói mais rápido, vai lá, compra novo, parcela, dá um jeito, se vira. Talvez aquela pessoa que não tem condição, ela vai sofrer mais, ela vai precisar mais de ajuda, na verdade. Ela vai precisar de talvez um tempo maior, ela vai precisar, como eu falei, né? Talvez ela não tinha lá uma geladeira de 5 mil, mas aquela geladeira era a geladeira que ela guardava as coisinhas dela. Não é verdade? O outro lá que tem dinheiro, compra uma de 10 mil agora. Que bom, que Deus abençoe, né? Mas o outro lá vai demorar um pouquinho mais, vai depender, quem sabe, de ajuda, quem sabe até literalmente construir do zero. Mas o mais importante que tudo isso, Jesus fala o quê? É o ser humano. É a vida da pessoa. É dar valor para a pessoa. Que ela veste, o que ela come, isso vai ser consequência. Mas não é isso que deve ser o norte. Deve ser o quê? A pessoa. E vamos lá? Aí ele começa agora a falar para nós aqui no 26, ó. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Você vai lá no banco, lá tem um passarinho na tua frente, lá depositar o alpiste. Não, né? Tem lá umas matracas lá, uns papagaios, umas caturritas, mas passarinho nunca vi, era dinheiro. Alpiste eu nunca vi. Então, fala assim, ó, e vosso Pai Celestial alimenta. Olha agora que ele pergunta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém? O ser humano foi, claro, antes do pecado, né? Criado à imagem de Deus, o melhor de Deus, o amigo de Deus, o melhor de Deus. Ele não é Deus, mas ele foi criado, né? Para ter amizade com Deus. Jesus fala assim, ó, vocês não valem muito mais do que isso, as criação? Olha ele falando, né? O ser humano não tem muito mais valor? E aí ele fala aqui, ó, não tem vós muito mais valor do que elas? O 27 fala assim, ó, 27. E qual de vós poderá, com todas as suas ansiedades, acrescentar um covo da sua estatura? Bom, quem é alto não se preocupa, né? Mas quem é mais baixinho? Ai, pastor, eu seria mais feliz se fosse 5 centímetros mais alto. Usa salto. Anda com as pernas de pau, te vira. Né? Não adianta, mas a pessoa sempre ficar adiando a beleza. Não, se eu tivesse olho verde, eu era mais feliz. Né? Aí você vê a pessoa que é cega e fala, se eu enxergasse, podia ser verde, amarelo, cor-de-rosa. Eu só queria enxergar. Toma. Sempre que nós tentar murmurarmos, vai ter alguém o quê? Pior. Ah, mas o meu pé é muito grande, o meu pé é muito pequeno. Quanto a gente daria tudo para um pé grande e pequeno poder correr e não anda. A não ser que Deus faça um milagre, Deus faz, né? Mas não anda. Amém? Então, quando alguém pensa, fala assim, ó, para de murmurar. Verdade?
sempre vai ter alguém que vai estar pior. Então quer dizer, ele fala aqui, ó, né, você não vai acrescentar. Aí o 28 ele fala assim, ó, tá bom aqui, mas eu tenho que terminar. 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Solícitos, né? Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem? E não trabalham, nem fiam. 29. E eu vos digo, olha, é Jesus falando, e eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um qualquer deles. Por quê? Porque o Salomão tinha que fazer roupas, mandar fazer, né? Tal, se vestir, mas nem eles, né? Deus não fazia aparecer a roupa nele lá, né? Mas na plantinha lá Deus faz aparecer as pétalas, né? Na plantinha lá Deus faz aparecer, desabrochar. O ser humano não, o ser humano tem que buscar, né? Então nem o Salomão não teve essa glória tão grande, não é verdade? Mas, então quer dizer, né? Se voltasse no tempo lá, se voltasse com o celular na mão, né? Primeiro que se não queimasse você como um bruxo, como um capeta, como um demônio, né? E se você sobrevivesse, né? Você ia mostrar para Salomão, olha que Salomão, né? O meu telefone aqui, tu quer quanto? Né? A pastora pegava o dinheiro, depois eu explicar que precisava de carga, mas eu estava longe nessa época. Olha que mentir é pecado. Mas aí eu voltava na máquina do tempo, pastor, né? olha. Eu tô aqui brincando, tá? Mas, enfim, sempre vai ter alguém o quê? Melhor do que nós. Sempre vai ter. Não é verdade? Ah, eu sou milionário, eu tenho 10 bilhões na conta. Tem gente que é bilionário, tem 10 bilhões. Ah, eu sou um desgraçado, só tenho 50 bilhões. Tem as empresas, né, aí né? Eu não vou dar a marca, criança, que uma só é mais do que toda a nossa bolsa brasileira. Se vender todas as empresas listadas em bolsa que nós temos no Brasil, não dá nem metade de uma empresa só. Uma, fora as outras que meu pai amado, se como a gente é insignificante. Mas sempre alguém vai ter melhor. Como também o quê? Sempre vai ter alguém o quê? Pior. Sempre, sempre. Então, tá nos ensinando aqui, né? Aí fala aqui no 30, ó. 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Viu? Ele fala assim, ó, quando a tua fé é pequena, tu anda ansioso com essas coisas. Eu tenho fé, então não pode andar com essas coisas preocupado, né? Não, homem de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Aí ele fala aqui, né? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Na verdade, Deus criou o homem, amém? Deus não criou a morte, as coisas ruins, né? Mas lá na criação, eu pregava isso quarta-feira, Deus criou todo o alimento para o homem comer do bom e do melhor, literalmente, na verdade. Do bom e do melhor. A vestimenta vem depois do pecado, né? Entrou, mas, enfim. Mas ele fala assim, ó, Deus sabe cuidar de vocês. Deus sabe, o ser humano tem valor pelo que ele é, amém? Mas volto a falar, mas se ele não ama a Deus, ele vai o quê? Blasfemar contra Deus, ele vai atribuir a Deus falta, não é verdade? Ele vai contaminar. Os olhos dele são maus, ele é do materialismo. Irmãos, eu não sou profeta do caos. Ah, mas vai vir não sei quantos bilhões para não sei o que lá. Primeiro que não é dar, é emprestado. Ó, irmão, te ajudo com R$1.000, tá? Só vai me pagar aí durante 25 vezes 150 por mês. Ô, pastor, é muito bom. Ninguém é boca aberta. Tem uma coisa por trás. Irmão, sinceramente, quanto desse valor aí, ó? Lembra na pandemia, não é verdade? Pessoas morrendo e o pessoal o quê? Desviando. Usando o recurso para outras coisas, que talvez seja importante, mas não era para aquilo. É verdade, Anderson? Pastor, a gente vê o jornal e fica revoltado. Fica, né? Então pode ter certeza, uns que vai ser assim. Não é verdade? Uma ponte lá que caiu, não é verdade? Os pessoas se juntou ali e fez em pouco tempo, custando não sei quantas vezes menos, né? E o governo ia fazer não sei quantos milhões, não sei quanto tempo demorar. É verdade, Anderson?
E vai ser assim agora, mas o povo ajuda o povo. Né? Mas não com revolta, porque o mal já está ali nas pessoas. Nós que temos uma luz, temos que levar o que? A luz. Né? E aí, para terminar, fala assim no 33, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Né? Vão ser acrescentadas. O que é o reino de Deus? Né? É a vontade dele, é o governo dele. O que é a justiça dele, pastor? É as decisões dele. Isso vai ser o quê? Isso vai cuidar do material para nós. Amém? É importante, tem que ter. Ninguém fala que não precisa, mas não pode estar o quê? O nosso coração. Amém? O ser humano tem mais valor do que a roupa que ele veste. O ser humano tem mais valor do que a comida que ele come. O ser humano tem mais valor do que a casa, o local, a cidade e o país que ele mora. O ser humano tem mais valor. Amém? Então, quando ele entende, ele ama a Deus, ele sabe que Deus vai cuidar dele. Amém? Não vou... vamos terminar aqui, lá em Tiago 5. Aí depois fala, basta cada dia o seu mal, né? Mas vamos lá em Tiago 5, é quase finalzinho do também. Eu queria pregar pouquinho e estou pregando bastante. Por quê, pastor? Não sei, tem que pregar. Tiago 5. Vamos lá? Tiago capítulo 5. Então, o que nós aprendemos até agora, irmãos? Não podemos atribuir a Deus falta nenhuma. Deus não erra. Amém? E mais que nós aprendemos? Que até o que é ruim, tudo, né? O bom e o ruim, contribui para o bem, mas daquele que ama a Deus. Se não ama a Deus, não contribui. Né? O que mais que nós aprendemos, irmãos? Jesus fala que nosso coração tem que estar nele, não nas coisas materiais, nas coisas dessa vida. Não é fazer disso o nosso foco. Não é verdade? Onde está o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Mas saber que Deus cuida da gente, que nós temos valor para Deus, né? E buscar o reino dele. E aí, para terminar, fala assim, Tiago 5, versículo 10 e 11, fala assim, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Aí vem o 11, ó. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Aí vem o que eu quero pregar, ó. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Por quê? Viu? Não está atribuído a paciência dele. Está atribuído ao Deus a quem ele foi paciente. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então não foi a paciência dele que abençoou ele. Quem abençoou ele foi o quê? O amor e a misericórdia de Deus. Mas a paciência dele fez com que ele permanecesse na presença de Deus. Amém? Se ele murmurasse, xingasse, amaldiçoasse a Deus, se ele pecasse, se ele atribuísse a Deus falta alguma, ele sairia da presença de Deus. Deus continuaria sendo fiel, misericordioso, bom, piedoso. Mas ele não provaria disso. Amém? Então, pastor, o que fazer para ser abençoado? Abençoado é andar com um abençoador. Só que se eu desfalecer, como pregava semana passada, né? Se eu sair debaixo do abençoador, eu não vou estar em condição de receber o quê? A bênção de Deus. O Jó foi paciente, mas não é a paciência dele que é atribuída à bênção. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Está atribuído ao amor de Deus, a quem Deus é, a quem Deus faz, o que Deus faz, né? A restauração de Jó. Amém? Então, literalmente, né? Depois que tudo isso passar, é o momento de reconstrução. Para quem? Para quem tiver ou para quem vier na presença de Deus. Vai ser um momento de rever conceitos, vai ser um momento de ser mais humilde, vai ser um momento de, quem sabe, não ser tão avarento, ver diferente as finanças, vai ser um momento de dar mais valor às pessoas. Poxa, quem foi o tapado que não aprendeu isso depois da pandemia, que aprenda agora então. Não é verdade?
porque isso nos humilha, isso nos faz ficar esperando em Deus, isso nos coloca muitas dúvidas, questionamentos, isso nos coloca no nosso lugar. Tanto que se você depois vai ler o livro de Jó, né, moça? Lá no finalzinho Deus fala, né? Te coloca como homem e eu me coloco como Deus. Eu te pergunto, tu me responde. Aí depois, né? Lá, Senhor, falei do que não conhecia. Né? Oh, agora meus olhos te veem. Muito lindo, né? Eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Agora os meus olhos, eles te veem. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Ele ficou mais humilde. Ele era, mas ele ficou mais. Né? E depois você vê que Deus virou lá o cativeiro dele. Amém? Deus não fez cair do céu a recompensa. Deus mandou pessoas recompensarem ele. Com exceção dos filhos, ele teve tudo em dobro. Porque ele ganhou das pessoas em dobro. Está lá na Bíblia, só você ler. Né? E Deus continua sendo o quê? Misericordioso. Amém? Então pega essa palavra e coloca no coração. Já tem muita gente estúpida falando besteira, bobagem, postando besteira. Já tem muita gente com os olhos em trevas, contaminando, murmurando, sujando. Não precisa de crente para fazer isso. Amém? O crente tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Eu não sei tudo. Eu não tenho a resposta de tudo. Mas eu tenho Deus. Eu sei que o que ele não me revelar agora, ou eu não estou enxergando ainda, nem que seja agora, mas uma coisa eu sei, eu quero ir para a glória para ele me revelar. Não é verdade? Então vamos parar aqui. Deus abençoe você de casa. Nem sei quanto tempo